Seja bem-vinda a mais uma aula de física, né? E hoje nós vamos fazer um exercício sobre escalas termométricas, né? Vamos fazer a continuação do assunto de transformações de temperatura. E agora nós vamos ver um exercício sobre a escala Réaumur, tá? Diz o seguinte: o físico francês René de Réaumur provavelmente foi o primeiro a perceber que a fusão do gelo e a ebulição da água eram fenômenos de fácil reprodução e, portanto, adequados ao papel de pontos fixos. Em sua escala, Réaumur adotou 0R para o gelo fundente e 80R para a temperatura da água em ebulição. Então, esquematicamente, né, nós podemos perceber que a equivalência entre os termômetros de Celsius e Réaumur para a fusão do gelo, né, vai ficar na leitura 0 e 0. Tá? No caso do ponto de ebulição, o ponto de ebulição da água, enquanto na escala de Celsius é 100, na escala Réaumur é 80 graus R, tá? E aí, vamos ver o que o exercício pede. Na letra A diz o seguinte: qual a equação que estabelece uma relação entre as escalas termométricas Celsius e Réaumur? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquela comparação que fizemos na escala Celsius e Fahrenheit, tá? Na letra B, pede o seguinte: um corpo sofre uma variação de temperatura de 20 graus R. Qual o valor dessa variação em graus Celsius? A letra C diz: qual a temperatura em graus Réaumur equivalente a 473 Kelvin? Tá? Então, vamos iniciar pela letra A. Então, vamos começar pela letra A, que pergunta qual é a equação que estabelece uma relação entre as escalas termométricas Celsius e Réaumur. Né? Então, vamos ver aqui, tá? Vamos pegar esse esqueminha aqui. Interessante que você desenhe no seu caderno, faça o esqueminha. Não é obrigado a fazer os termômetros perfeitos. Bastam duas linhas paralelas, verticais, para você colocar os valores, né, de cada escala. Os valores dos pontos de fusão e do ponto de ebulição, tá bom? E da temperatura correspondente, claro, tá? Então, vamos iniciar aqui para a gente conseguir encontrar a equação de conversão entre essas duas escalas, tá? Vamos pegar aqui Tc, né, que seria a temperatura em Celsius, tá? Menos 0 sobre, deixa eu melhorar essa linha aqui, sobre 100 menos 0, que é igual a Tr menos 0 sobre 80 menos 0. O que foi que eu fiz aqui, né? O que foi que eu fiz? Eu disse que este tamanho, o vermelho, está para o azul, assim como o tamanho vermelho está para o azul. Ou seja, a altura da coluna líquida da substância termométrica está para a altura considerada do termômetro em graus Celsius, assim como a altura do termômetro, a altura da coluna líquida da substância termométrica do termômetro da escala de Réaumur está para o tamanho considerado do termômetro de Réaumur. Porque esse tamanho aqui, está marcado de azul, é o mesmo tamanho considerado para a escala Celsius. Então, se você for fazer uma divisão entre o tamanho vermelho aqui, a altura vermelha, certo? E pela altura azul, você vai obter um número. Se você fizer o mesmo para o outro termômetro, você vai obter o mesmo número, tá? Então, isso é uma igualdade, visto que quando a substância termométrica se dilata no termômetro da escala Celsius, a substância termométrica também vai se dilatar no termômetro da escala Réaumur. Né? Nesse caso, elas estão diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Tá? Então, vai haver uma equivalência aqui. Sempre essa divisão vai ser igual, tá? Vai dar uma igualdade. Então, vamos simplificar aqui a nossa equaçãozinha, né? Tc menos 0 vai ser igual a Tc, tá? 100 menos 0 vai ser igual a 100, né? Tr menos 0 vai ser igual ao próprio Tr, e 80 menos 0 vai ser igual a
80, né? Então, continuando, vamos simplificar mais aqui essa equação. Como é que a gente pode simplificar? Nós podemos aqui, vemos que temos dois denominadores, né? Que nós podemos dividir. Claro que se eu dividir de um lado, eu vou ter que dividir do outro também, tá? Vamos dividir por 2 da forma mais fácil aqui para você acompanhar bem. Se eu dividir 100 por 2, eu vou ter que TC, vai ficar sobre 50, né? E TR, quando pego 80 e divido por 2, vou ficar com 40, né? E aí, eu ainda posso simplificar? Posso sim. Se eu dividir 50 por 2, eu vou ficar com 25. Se eu dividir 40 por 2, eu vou ficar com 20, tá? Lembrando que eu tenho que fazer isso em ambos os lados, né? Para não alterar o valor da equação, tá bom? Então, vamos dividir por 2 aqui. Dividir por 2 e dividir por 2. Então, a temperatura, no caso TC, vai ficar sobre 25, que é igual a TR sobre 20, né? 40 dividido por 2 dá 20. E aí, eu posso dividir ainda? Posso sim. Eu posso dividir por 2? 20 é até divisível por 2, mas o 25 não vai dar uma divisão exata. Então, qual é o próximo número? 3. Posso dividir por 3? Não vai dar uma divisão exata. Eu posso dividir por 4? Também não vai dar uma divisão exata. E se eu dividir por 5? Vamos ver. Vamos dividir por 5 aqui. 25 dividido por 5 e 20 dividido por 5. Então, eu vou ficar com TC, 25 sobre 5 vai ser igual a 5, que vai ser igual a TR, desculpa, sobre 20 dividido por 5 vai ser igual a 4, tá? Então, eu encontrei. Não vou precisar mais minimizar essa equação. Aqui seria a equação de conversão entre essas duas escalas, né? Seria a equação de conversão entre essas duas escalas termométricas. Então, agora vamos para a letra B, que diz o seguinte: um corpo sofre uma variação de temperatura de 20 graus R. Qual o valor dessa variação em graus Celsius? Então, vamos pegar agora a equação que nós encontramos na letra A, que é a equação de conversão. Qual foi a equação de conversão que nós encontramos? Encontramos que a temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual à temperatura de Reaumur, né, sobre 4, tá? O que é que nós vamos fazer agora? Apenas substituir os valores. Qual é a temperatura em grau R? 20 graus R. Então, onde tem aqui TR, eu coloco 20, né? Vamos substituir agora. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 20, substituindo, sobre 4. Olha, muito fácil, né? Aqui, T5, TC sobre 5, melhor dizendo, vai ser igual a 20 sobre 4, vai ser igual a 5. Então, TC vai ser igual a, vamos pegar esse 5 aqui e vamos passar para o outro lado. Se está dividindo, vai passar com a operação matemática inversa, né? Qual é a operação inversa? Vai ser a multiplicação, vai ficar 5 vezes 5. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual a 25 graus Celsius. Então, quando o termômetro na escala Reaumur marca 20, a temperatura na escala Celsius, o termômetro na escala Celsius, vai marcar 25 graus Celsius. Já a letra C diz o seguinte: qual a temperatura em graus Reaumur equivalente a 473 Kelvin, né? Kelvin. Ora, nós não temos ainda uma equação que estabelece uma relação entre o termômetro Reaumur e Kelvin, né? Nós não temos. Portanto, nós vamos ter que estabelecer uma também. Nós vamos ter que encontrar uma também, né? Então, qual é a dica? A dica de sempre que eu dou é você desenhar os termômetros. Você desenha pelo menos 2 retas paralelas na vertical, tá bom? Para que uma reta simbolize o termômetro e outra reta simbolize o outro. Eu peguei aqui a minha imagem, né, do item anterior, que tinha um termômetro na escala Celsius, e vou utilizar aqui para a gente
substituir aqui por graus Reaumur, tá bom? Então, onde tem R, eu vou colocar aqui, onde tem C, na verdade, eu vou colocar R, tá? Colocar R. E lembrando também que o ponto de ebulição na escala Reaumur é igual a 80, né? No caso, o ponto de fusão é igual a 0, então eu vou deixar, né? E na escala Kelvin, quais são os pontos fixos da escala Kelvin, né? Nós temos o ponto de fusão, que é 273 Kelvin, né? E temos o ponto fixo de ebulição, que é 373 Kelvin. Então, aqui nós vamos considerar uma temperatura em Kelvin que nós não sabemos ainda qual é, né? No caso aqui seria TR. Vamos fazer aquela mesma comparação para a gente encontrar primeiro a equação de conversão entre essas duas escalas. O que é que nós vamos fazer aqui, né? Vamos pegar aqui. Esse tamanho vermelho, né, está simbolizando, só para relembrar, está simbolizando a altura da coluna líquida da substância termométrica que está dentro do termômetro. Já essa linha azul está simbolizando uma altura considerada do termômetro Reaumur. Essa altura é a mesma considerada para o termômetro aqui da escala Kelvin. Mesma altura, tá? Lembrando que quando você coloca os dois termômetros em uma substância, quando uma substância, a substância termométrica atinge o equilíbrio térmico com aquela outra substância a qual você quer determinar a temperatura, quando o termômetro da escala Reaumur atinge o equilíbrio térmico, o termômetro da escala Kelvin também estará atingindo o equilíbrio térmico. Isso significa que as duas substâncias termométricas, tanto num termômetro como no outro, vão se dilatar na mesma proporção. Então, elas sempre vão estar com a mesma altura, tá? Então, nós vamos ter aqui que este tamanho aqui, o vermelho, está para o tamanho azul, assim como o tamanho vermelho do termômetro de Kelvin está para o tamanho azul, tá certo? Desse mesmo termômetro Kelvin. Então, vamos fazer aqui, vamos fazer a tradução matemática, né? Vamos fazer a tradução matemática. Então, a temperatura em R menos 0 está para 80 menos 0, assim como este tamanho aqui, TK, né? Vamos começar pelo tamanho pequeno, o TK menos 273 está para 373 menos 273, tá? Vamos simplificar agora. TR menos 0 vai ser igual a TR. 80 menos 0 vai ser igual a 80. TK menos 273, a gente repete, né? Porque eu não posso subtrair uma letra de um número, ou um número de uma letra e vice-versa, né? Então, vai ficar TK menos 273, dividido por 273 menos 373 menos 273 vai ser igual a 100, tá? Ainda posso simplificar? Posso sim. Vou dividir 80 por 2, vou dividir 100 por 2. Vai ficar temperatura TR, né? Sobre 40, que é igual a TK menos 273 sobre 50, tá? Mas eu ainda posso simplificar. Posso sim. Se eu for dividir por 2, o 40 aqui, vai ficar o quê? 20. Se eu for dividir aqui 50 por 2, vai ficar 25. Então, eu posso escrever aqui TR sobre 20, que é igual a TK menos 273 sobre 25. Aí nós chegamos àquela situação semelhante, né, do item anterior, tá? Eu não vou poder mais dividir por 2, porque 25 por 2 não vai dar um número inteiro. Eu não vou poder dividir por 3, não vai dar um número inteiro. Eu não vou poder dividir por 4 também, mas eu posso dividir por 5. Vamos dividir ambos os lados por 5. 20 dividido por 5 e 25 dividido por 5. Então, a temperatura TR vai ficar sobre 20 dividido por 5 vai ser igual a 4. Isso vai ser igual a TK menos 273 sobre 25 por 5 vai ser
sobre 5, né? E aí nós chegamos à seguinte equação, que é a temperatura em graus Reaumur sobre 4 vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5, né? Essa seria a equação de conversão entre essas duas escalas, tá? E a partir daí, a partir dessa equação que nós encontramos, nós vamos substituir este valor aqui, ó, de 473 nessa equação para nós descobrirmos qual vai ser a equivalência, tá bom? Então, vou apagar aqui o desenvolvimento, né, que nós encontramos, qual foi o desenvolvimento que nós fizemos para encontrar a equação, e vamos agora substituir os valores, já que nós já temos a equação pronta, tá? Vou substituir aqui os valores. Substituindo diretamente nessa fórmula que nós já encontramos, eu vou ficar com TR sobre 4, escrever aqui, TR sobre 4, que vai ser igual a TK, ó, substituindo já, onde tem TK, vou colocar 473 menos 273. Sobre quanto? Sobre 5, né? 473 menos 273 dá quanto, né? Então, vamos repetir aqui, ó. Temperatura TR sobre 4 vai ser igual a 473 menos 273 vai dar igual a 200. 200 dividido por 5, tá? 200 dividido por 5 dá quanto? Ora, se fosse 20 dividido por 5, daria 4, né? Mas como é 200, vai ser 40. Então, TR vai ser igual a 40, né? Aí, esse 4 que estava aqui dividindo vai passar multiplicando, né? Vai passar para cá, ó, 40 vezes 4, tá? Então, TR vai ser igual a 40 vezes 4, que vai ser igual a 160 graus R, tá? 160 graus R. E esse seria o valor equivalente quando a temperatura em graus Reaumur, né? Em graus Kelvin é 473, a temperatura em graus Reaumur vai ser igual a 160 graus R.